um político comum não conseguiu resolver essa situação até hoje. O senhor acha que um pastor político pode auxiliar nessa situação? Poxa, essa pergunta aí é forte, hein, Piá? Eu vou falar uma coisa para você. Eu vou responder essa pergunta para você como um repórter de São Paulo respondeu quando ele foi indagado sobre o caráter e a posição dele, sobre a honestidade. Falou, olha, você não vai conseguir mudar o mundo com o teu caráter, com a tua honestidade. Ele falou, é verdade, pode ser que eu não mude o mundo ou mude muito pouca coisa, mas com o meu caráter e a minha honestidade, eu posso dizer para você que vai ter um canalha a menos na face da terra. Então, veja, rapaz, se eu for um canalha a menos na face da terra, eu já estou fazendo uma coisa grandiosa. De eu não me envolver com o sistema. Se eu for aquele Mardoqueu na porta do palácio, uma pedra de tropeço, se eu fizer parte daquela tão grande nuvem de testemunho, ou seja, dava para fazer o certo. Dava para você andar sem se sujar. Dava para você ir sem se corromper. Então, dentro da sua colocação aí, um pastor político ele estaria cuidando de um rebanho no legislativo, independentemente da sua função? Fábio, isso é evidente. Isso é evidente. Eu tenho várias experiências que o meu chamado pastoral, ele ardeu e eu fiz a coisa como se eu fosse um pastor mesmo. Ah, mas você está favorecendo a igreja? Não, eu estou favorecendo pessoas. Eu estou favorecendo uma comunidade. Você não cuida só do crente, você cuida do ímpio também. Aliás, o crente de amanhã é o ímpio de hoje. Você traz a pessoa para a igreja, você evangeliza ela, mas você não pode simplesmente, depois que ela levantou a mão, aceitou Jesus, você virar as costas e falar assim, vire. Não, ela vai ter que ter um cuidado. E o cuidado hoje, ele tem que ser de multiforme. Se você, por exemplo, vamos pegar a questão das nossas crianças, por exemplo. A criança passa 5 horas na escola e ela passa 40 minutos na salinha das crianças. Ouve-se muito sobre Paulo Freire e ouve-se pouco sobre Jesus. Então, se eu, enquanto uma pessoa que vivo em sociedade e vejo os ataques do inimigo contra o povo, contra a igreja, contra aquele que nem aceitou a Cristo ainda, porque essa é a vontade do mal, que os homens se percam, e a vontade de Deus é que os homens sejam achados, sejam salvos, eu tenho que me ligar que o diabo ele usa várias estratégias, e nós temos também as armas da nossa milícia, em que, pese elas não ser carnais, elas são poderosas em Deus para destruir a fortaleza do inimigo. Então, eu penso que é tempo de nós acordarmos com relação a isso, que nós precisamos sim se aprimorar, crescer enquanto pastores, porque enquanto a gente está na igreja 1h30 com a pessoa, a sociedade está o dia inteiro com ela. Então, eu seria ingênuo se eu achar que naquela 1h30, mas a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Eu acredito nisso também. Mas ele recebe a palavra, mas ele precisa do cuidado. Verdade. É isso que eu penso, Fábio. Penso que nós temos que, sim, buscar fazer tudo que a gente puder enquanto a gente puder. É o livro de Tiago, por exemplo, que Martinho Lutero estava querendo rejeitar. A fé sem obra é morta. Me mostra, se você mostrar a tua fé sem fazer nada, eu vou mostrar que eu tenho fé através das minhas obras. Não dá para orar pelo camarada e despedir ele com a barriga vazia. Eu estou com fome. Obras que eu vejo onde está a sua fé, né? Eu estou com fome. Não, peraí que eu vou fazer uma oração por você e a tua fome vai... Não, não é assim. Ore pela pessoa, dê-lhe a palavra de Deus, mas ele não pode sair de perto de você com a barriga vazia. A questão social hoje, ela está gerando muitos males nas pessoas. Olha o tanto de doença, depressão, olha a confusão. O camarada já começa desde pequeno a ir para a escola, professores confundindo a cabeça da criança, ele vai muito decidido se ele é menino ou se ele é menina. Mas chega na escola, causa uma confusão. É menino usando saia, é menino usando... É aquela coisa toda. Aí o camarada volta todo cheio de problema. E se você não se ligar com isso, nós vamos cada dia mais ser engolidos por essas coisas. Pastor, um político comum não conseguiu resolver essa situação até hoje. O senhor acha que um pastor político pode auxiliar nessa situação? Poxa, essa pergunta aí é forte, hein, Piá? Eu vou falar uma coisa para você. Eu vou responder essa pergunta para você como um repórter de São Paulo respondeu quando ele foi indagado sobre o caráter e a posição dele, sobre a honestidade. Falou, olha, você não vai conseguir mudar o mundo com o teu caráter, com a tua honestidade. Ele falou, é verdade, pode ser que eu não mude o mundo ou mude muito pouca coisa, mas com o meu caráter e a minha honestidade,
eu posso dizer para você que vai ter um canalha a menos na face da terra. Uau. Então, veja, rapaz, se eu for um canalha a menos na face da terra, eu já estou fazendo uma coisa grandiosa. De eu não me envolver com o sistema. Se eu for aquele Mardoqueu na porta do palácio, uma pedra de tropeço, se eu fizer parte daquela tão grande nuvem de testemunho, ou seja, dava para fazer o certo. Dava para você andar sem se sujar. Dava para você ir sem se corromper. Quando eu pisei meu pé na Câmara, encontrei com um irmão, na primeira vez que eu trabalhei na Câmara, como técnico, não como político. O irmão falou, pastor, o senhor por aqui? Rapaz, esse lugar aqui é assim, é assado. Adjetivou aquele lugar com coisas muito ruins, pejorativas. E ele falou assim, ó, e aqui todo mundo se vende. Todo mundo se vende. E ele falou assim, ó, cuidado, viu, pastor, porque todo homem tem seu preço. Não vi uns não se corromper ainda. Aí eu disse para ele, eu concordo com você que todo homem tem seu preço. Ele falou, o senhor deve ter o seu. Eu falei, eu tenho o meu preço também. Ele disse, aí, não falei? Eu falei, eu tenho o meu preço, mas eu não estou à venda, porque eu já fui comprado. E o preço que foi pago pela minha vida não tem nem um capeta nos quintos dos infernos que vai cobrir a proposta. Uau. Então, para mim, Fábio, se você for íntegro, se você for honesto, se você for um cara, gente boa, bom caráter, talvez você não mude muita coisa, mas você vai servir de testemunha para o julgamento de muita pessoa.